Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando trazendo outra partida de xadrez rápido, 10 minutos com 5 de incremento, jogando contra Cossinos. Temos aqui uma inglesa simétrica, cavalo F6, G6, aqui ele pode tentar D4 rápido, ou esse lance. Mas aí aqui ele não tá cravado esse peão, né? Ele não pode jogar mais tão rápido assim. Cavalo C6, cavalo C3. Tá. Se ele avançar, eu tenho dois controles nessa casa. E ele tem só um. Por hora tá bloqueado essa expansão na ala da dama. Bispo F4. Aqui ele olha perigosamente para casa F7. Talvez está ameaçando um cavalo B4, B5. E aí ele pode dar um cheque aqui, dando duplo no rei e na torre. Então vamos tirar o cavalo, o rei do caminho, né? E aqui ele jogou esse cavalo aqui, né? Então parece prematuro esse lance. Parece. Ele tá ameaçando entrar nessa casa, atacando a torre. Na hora que eu tirar a torre, ele tira o cavalo dando descoberto. Que a torre vai ficar na linha de tiro do bispo. Mas um D6 aqui resolve esse problema. E esse cavalo não parece que está muito bem nessa casa. Vou fazer um D6 aqui. Parece mais simples. E3. Será que ele quer jogar um D4 aqui? Aqui eu tenho duas ameaças. Uma é ganhar o par de bispos. E a outra é um ataque nesse peão aqui. Tá, ele tirou o bispo da reta. Então, se eu tomar o peão aqui, ele vai jogar torre B1. E eu não tenho esse cheque, porque o cavalo cobre essa casa. Por outro lado, se eu fizer um A3 aqui, o cavalo volta para C3 e está bloqueando esse peão de B2. Então parece que ele está sobrevivendo. Parece. Mas mesmo assim, se eu tomar o peão em B2, é um peão a menos que ele tem. Porque esse peão de B7 aqui está defendido firmemente pelo bispo. Aí eu volto. Por outro lado, eu não quero abrir, tomar esse bispo, porque daí abre a coluna da torre. E aí ele pode ter algum ataque aqui na ala do rei. Esse cavalo aqui não tá tão mal em H6. E como o bispo tá na frente desse peão, não tem esse G4 aqui, tocando o cavalo daqui. Então por hora parece que ele tá seguro. E ele tá defendido por esse peão também, então não tem descoberto desse cavalo sair da dama no cavalo. Vou só tomar o peão. Como previsto, e agora eu volto o bispo. E aqui eu tô com um peão de vantagem. Tá, agora ele tá ameaçando o G4. Mas não faz medo. Volto para F6, se precisar tem essa casa D7 aqui. Agora esse cavalo dele aqui que tá com problemas, porque
não tem a casa A3 para sair. E a casa C3 tá guardada pelo meu bispo. Essa casa está guardada pela dama, essa pelo peão e essa pelo peão. Então esse cavalo está sem casas para sair. Mas se eu jogar um A3 aqui, ele tem um intermediário G4, fazendo o meu cavalo voltar, e aí ele teria essa casa para sair. Mas no final dessa variante eu tomo em G4 e aí eu tenho dois peões a mais. Ah, não, minto. Se ele jogar G4, eu não preciso tirar o cavalo, eu posso tomar de bispo. E aí tá caindo uma peça dele. É, está caindo uma peça. Tomou. Aqui ele tá com uma peça a menos. Tá, agora ele tem descoberto nesse cavalo. Eu tenho um chequinho aqui para impedir o rei dele de rocar, né? Eu dou o cheque aqui. E aí pra onde que esse rei vai rocar? Não tem nada para cobrir, então ele vai ter que jogar rei F1. Vamos lá. Ah não, ele pode voltar com o cavalo, né? É. E agora ele tá ameaçando tomar aqui. Essa não foi uma boa jogada. Vamos tirar o cavalo do ataque. Bispo atacando a dama. Se eu tirar o bispo pra cá, ele tem F4. Enfraquece o ponto de E3. Mas só que vai estar atacando meu bispo. E eu vou ter que mover ele de novo. Vamos tentar. Se ele avançar, eu tiro o bispo para F6. Rocou. Muito bem. Cavalo F5 perde para E4, seguido de E5. E aí dá um garfo na dama e no bispo. Tirar a dama da diagonal do bispo. Ele tá bem na frente no relógio. Gastou só o incremento praticamente até agora. Tá ameaçando o bispo. Defender, né?
Ah, tomou o peão. Bom, melhor do que tomar meu bispo de casas negras. Ele tá ameaçando tomar aqui, né? Ao tomo de bispo, ele toma de torre. E se eu botar a torre aqui, ele toma esse peão. Ah não, mas a torre está coberta pelo cavalo. Mas aí a torre nessa diagonal está na mesma diagonal do bispo aqui. Vou matar logo esse bispo aqui porque ele está incômodo. Vou dar um peão para ele, mas eu tô com uma peça a mais. Resultado da abertura muito rápida que ele jogou. Ele resolveu tirar o bispo. Agora eu tenho uma casa para voltar ao bispo. E esse cavalo continua atacando esse ponto, né? Vamos defender. Agora ele está ameaçando tomar o bispo. E aí a torre cai no final. Então vamos defender o cavalo. Tá uma posição meio amarrada aqui. Mas só consolidar aqui já tá ganho já. Tacou o bispo. Volta o bispo. C5. Então ele tá querendo forçar as coisas na ala da dama aqui. Tá ganhando muito espaço. Ele pode jogar um cavalo D6. Vamos abrir a posição. O problema é esse peão aqui, né? O problema é esse peão. Jogar mais rápido que eu tô nos acréscimos. Ameaçando tomar esse cavalo. E se o cavalo sair, eu tomo aqui com cheque. Né? Tem a dama e o bispo nessa diagonal. Agora ele resolveu pensar, né? Tá bem complicada a posição aqui. Vamos ver se não tem nenhum golpe tático aqui que ele possa usar. Se ele tomar o bispo, acho que eu vou tomar de torre. E aqui eu tô eliminando esse peão.
Ele pode jogar esse bispo aqui, mas aí eu avanço o cavalo. E aí ele vai ter que correr com esse bispo de novo. Aqui. Esse peão está bloqueado. Talvez um bispo B7, mas o problema é que está caindo esse peão aqui, né? A torre está exercendo pressão. Então vamos defender ele. E restringe um pouco. Além de dar uma casa segura para o cavalo pisar aqui. Esse lance parece bom. Vou dobrar aqui na coluna e comer esse peão. Esses peões estão perigosos aqui. Joguei mal no meio do jogo. Ameaçando o mate. Na hora que ele botar o bispo aqui, eu jogo a dama em B6 e troco as damas, porque o rei tá nessa diagonal da dama. Parece que tá tranquilo. O cavalo guarda essa casa, né? Então eu consigo jogar a dama aqui. Muito bem. Tirar o bispo dessa diagonal, porque ele tem um avanço aqui. E é perigoso isso. Ele defendeu bem com torre aqui. Mantenha o bispo nessa diagonal, né? Continua tendo esse avanço. Vamos propor uma troca de damas. Vamos ver para onde a dama dele vai. Ela tem que defender esse ponto, porque eu tô atacando com duas peças. Tá defendido. Está defendido. Ele tá com a bateria aqui, né? Pressão nesse ponto. Se eu jogar bispo B7, ele pode avançar aqui. Não é tão bom. A não ser que eu traga a torre pra cá. Trazer a torre para D8.
torre D8. E agora avançou, né? Se eu tomar, ele toma de volta de bispo. E vai ficar pressionando esse ponto aqui. Não, mas aí ele tem esse avanço aqui. É, tinha que ter... É, tava desagradável aqui. Mas não tá de todo perdido ainda. Ele tem a qualidade, mas eu tenho dois peões. Tô ameaçando torre D2. O rei tá nessa diagonal ainda. O bispo tampou a diagonal, né? Jogar o rei aqui. E torre F6. Aqui ele me deu a dama de graça, né? Tava jogando bem. Essa levei sorte. Vamos para as análises. Pois bem, abertura inglesa, né? C4, C5. Cavalo F3, G6. Aqui eu vou botar o bispo nessa longa diagonal. A3. Boto o bispo aqui. A ideia de jogar A3 é para poder jogar um B4 rápido. Mas como o bispo já está nessa diagonal, ele não pode jogar porque está caindo a torre, né? Então ele jogou D3, cavalo C6. Aqui eu estou impedindo ele de avançar porque eu estou com dois controles sobre essa casa. Então ele jogou cavalo C6, C3. Bloqueia a diagonal, mas se avançar esse peão, o cavalo cai. Cavalo F6 para rocar rápido. Bispo F4. Talvez fosse melhor jogar esse lance aqui, a máquina tá falando E4. Roque. O computador fala que era melhor estourar o centro com D5. D5, CD5, cavalo D5. Cavalo toma, dama toma. E aqui tá caindo o peão aqui de B2. E o negro parece que tem um pouco mais de espaço. Jogou duvidoso cavalo B5. D6. E3. Aqui eu ataco o bispo.
E aí eu ganho um peão. Torre ataca o bispo volta. E aqui ele resolveu tirar o bispo do ataque do cavalo, mas só que tá caindo o cavalo dele. Ele percebeu rápido, trocou o cavalo por um peão. E agora eu tô com uma peça livre a mais. Era só questão de consolidar. Note que ele tá com uma massa de peões aqui no centro. E não tá muito claro para onde que eu vou desenvolver essas peças no momento. Tá. Cheque. Esqueci que esse cavalo podia cobrir o cheque. Aí eu tirei o cavalo daqui porque tava com medo desse G5. E aí o cavalo volta e aí eu vou ter que... Não consigo voltar com o bispo pra casa de origem. Atacou minha dama. Voltei com o bispo. F4. Tirei o bispo da reta. Ele rocou. Tirei a dama da reta do bispo. O cavalo atacou meu bispo. E tá atacando esse peão aqui também. Então eu tinha que ter jogado esse. E se o cavalo toma... Ah, tô ameaçando o duplo aqui, né? Ameaçando o duplo. É. Eu joguei E6 pra não comprometer minha estrutura de peões, pra não precisar tomar de peão, poder tomar de dama. Nem vi que tava caindo esse peão, pra falar a verdade. Aqui eu ataco o bispo, ele tira. Torre B8 é um erro. Melhor era jogar E5 direto, que foi o lance que eu joguei mais pra frente, mas só que não foi tão efetivo na hora que eu joguei. E5 liberando no centro. Agora ele vem com esse cavalo. Então, aqui eu tô com uma peça a mais, mas só que ele tá com um cavalo desagradável aqui e uma massa de peões no centro avançando. Então eu deveria ter jogado um pouco melhor. Minando o ponto, mas esse aqui é um erro, era melhor ter tomado aqui. Vários erros para os dois lados, ó. Se você contar aqui nas análises, 6 erros pro meu lado, 4 erros graves. E ele cometeu 11 erros e 3 erros graves. Olha como variou aqui o lance por a pontuação. Esse aqui é um gráfico que mostra a pontuação de cada jogador pela análise do engine. Eliminei o cavalo. E aqui minha vantagem parece que sumiu com esse lance. Bispo tome 5 foi o erro fatal. Trocou, avançou. Aqui eu voltei a ficar melhor. Vou passar rapidamente porque esse vídeo já tá ficando longo. Só pra ver se eu não perdi nenhum golpe tático. Torre 8, esse aqui foi o erro fatal. Eu queria botar pressão nesse peão, né? Mas era melhor ter jogado bispo B7, trocando esses bispos. E... ameaçando mate. E trocava as damas. É. Vamos ver aqui se ele não perdeu nenhum golpe tático. H5 foi um erro crasso. Interroga duas. Melhor era cavalo. Toma D6. Ah, porque a torre tá cravada, né? A torre tá cravada. Isso aqui resolveria todos os meus problemas. Mas aí ele não viu. Ele tinha o E6 aqui já.
É complicadíssima a posição. Dama B6 para tentar trocar as damas, ele não aceitou. Defendi torre F8. No final ele me deu esse garfo. Eu fiquei com a qualidade a menos, mas com 2 peões. Defendi o checkmate. Olha, ele tinha checkmate imparável. Ah, eu tinha o checkmate. Dama F2 cheque. Se ele... Dama F2 cheque. Ih, travou meu computador. Caramba. Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Acredito que... Ah, tá. Eu tinha um checkmate imparável. Dama toma. Deixa eu desligar a engine aqui pra ver se consigo... É, não vou conseguir, tá dando pau no meu computador. Bom, vocês me desculpem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que deu pra analisar até essa posição. Se você gostou, dê um like. E se quiser receber novos vídeos, se inscreva no canal. Muito obrigado.